Olá pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei que hora que você vai estar assistindo esse vídeo, né? Mas que você tenha uma tarde abençoada na presença de Deus. E já me apresentando para vocês, Marilene Lopes aqui do canal Artesanatos e Plantas, sempre comentando que mudei o foco do meu canal por uns tempos, por conta do tratamento que eu estou fazendo. Né? Pode até ser repetitivo, gente, mas acontece que está sempre chegando mais alguém aqui no meu canal e se há uma coisa que eu prezo pelos meus inscritos, né? Eu tenho o maior respeito por eles, pelas pessoas que assistem os meus vídeos e eu estou sempre explicando, né? E dizendo que vai ter vídeo sim de planta, vai ter vídeo de artesanatos, mas por esses dias, por conta do tratamento e tempo, não está sendo fácil para mim. Mas creio que tudo no tempo certo, né? Gente, hoje eu quero aproveitar a minha tarde aqui para falar com vocês sobre sonho, né? Porque muitas pessoas costumam desistir dos seus sonhos no primeiro obstáculo. E eu quero contar aqui uma história, né? Falar de uma história, não é uma pregação, mas comentar com vocês, conversar um pouquinho sobre um sonho muito lindo, uma história muito linda de um personagem aqui da Bíblia chamado José, que todos conhecem, né? A maioria das pessoas conhece esse personagem, mas eu gosto de ler essa passagem porque é exemplo para mim, né? E creio que para muitas pessoas que têm seus sonhos, que não realizaram ainda, né? Mas que têm a esperança de que vai se realizar. Então, José é exemplo de perseverança, é exemplo de pessoas que realmente têm certeza, né, de quem está na sua vida, do Deus que ele serve, né? Eu queria ler aqui Gênesis 37 e capítulo 5, que diz assim, ó: Teve José um sonho e o relatou aos seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais, pois lhe disse: Rogo-vos, ouvi esse sonho que tive. Atávamos feixe no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: Reinará com efeito sobre nós e sobre nós dominará realmente? E com isso tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos, de suas palavras. Teve ainda outro sonho e referiu a seus irmãos, dizendo: Sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando ao seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: Que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti? Em terra, né? E o 11 diz assim: seus irmãos lhe tinham ciúmes, o pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Vou ler isso até aqui, né? É uma palavra bem conhecida, né? José teve esse sonho e foi contar para os seus irmãos. Todo mundo sabe ali a história de José, mas o que aconteceu? Que os seus irmãos ficaram com raiva, ficaram com ciúme, né? Ficaram com inveja dele. E sucedeu, né? Mais adiante, vocês lendo aqui o capítulo 37 inteiro, e ali vai contar, né? Que os irmãos, por inveja, venderam ele como escravo, né? Mas José já tinha tido esse sonho, né? E ali houve toda aquela história em que eles fizeram a tentativa, jogaram ele no poço, depois tiraram, lhe venderam como escravo. E ele teve que ir para o Egito, né? Foi vendido ali para Potifar como escravo. E a gente sabe que foi uma história muito dolorosa. Imagine você ser vendido pelos seus próprios irmãos, né?
passar tudo aquilo que ele passou por conta de um sonho. Mas o que eu quero falar aqui, meus irmãos, como não é uma pregação, eu usei esses versículos apenas como base, né? É que muitas das vezes nós temos sonhos, né, de algo, e nós contamos nosso sonho para alguém, e essas pessoas, ao invés de se alegrarem, aquilo pode trazer contenda, pode trazer inveja, pode trazer raiva, né? Só que José era inocente. Segundo os historiadores, para quem lê a história de José, segundo alguns historiadores, José na época tinha 17 anos, imagine você um adolescente. E a estadia de José na casa de Potifar foram 13 anos, né? Segundo os historiadores. Mas aqui eu não estou para dar aula de teologia. Eu estou usando isso simplesmente para falar como foi difícil para aquele jovem e a maturidade que ele tinha, né? De mesmo tendo aquela pouca idade, né? 17 anos, né? Ter passado pelo que ele passou. Então, irmãos, aqui que a gente escuta, né? Quando você vê algum estudo, alguma aula de teologia, as pessoas falando, né, sobre a idade que ele tinha e quanto tempo ele passou na casa de Potifar. Então, se alguém pensa o contrário, né, pode estar me corrigindo. Isso foi o que eu escutei durante o estudo. E eu achei muito interessante a maturidade, né, desse jovem. Mas sabe o que é isso, irmã? É a certeza de que é Deus que fala. Quando é um sonho de Deus para a tua vida, quando Deus coloca no teu coração algo, né? Aquela certeza, quando Ele te mostra em sonho, você tem certeza daquilo, você passa por o que passar, mas você tem sempre em mente, na sua mente, olha, eu tive esse sonho e eu tenho certeza que esse sonho é de Deus. E eu tenho certeza que mesmo diante de tanto obstáculo, de tanto sofrimento, eu vou vencer, né? E o interessante é que José ele foi ali para a casa de Potifar, ele foi vendido, ele foi como um escravo, né? Ele não foi trabalhar de mordomo, não, eu vou ganhar um salário, não. José era um escravo, José era um hebreu, né? Que foi vendido como escravo para Potifar, e foi para a casa de Potifar. E eu fico imaginando ele ali como escravo, trabalhando naquela casa, né? Ele poderia fazer ali aquele serviço de qualquer jeito, né? Eu sou um escravo, né? Eu não estou ganhando um salário. Mas quando nós temos Deus de verdade na nossa vida, irmãos, tem que haver diferença. Tem que haver diferença. E aqui eu vou ler no 39, né, capítulo 39, que conta a história de José na casa de Potifar. E fala assim: José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda do egípcio, comprou os 2 ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José merecer perante ele a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa. Ele passou as mãos tudo o que tinha. E desde que o fez mordomo de sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Irmãos, coisa linda, né? Por isso que muitas das vezes as pessoas me combatem quando eu vejo alguém aqui
né, num canal aqui na plataforma, dizendo que está fazendo a obra de Deus e você só vê confusão. Você só vê confusão, você não vê nada que edifica, né? E eu fico pensando, José, como escravo, né? Um hebreu, na casa de um egípcio, ele fez ali evidenciar o Deus que vivia na vida dele. Porque Potifar, ele poderia ter dito, não, aqui é um hebreu, mas Potifar viu o Deus que estava na vida de José, porque José fazia questão de mostrar o Deus que estava na vida dele. Era tão claro que mesmo um oficial de Faraó, né, Potifar, sendo um egípcio, ele conseguiu ver Deus na vida de José. Então José ali fez questão de mostrar Deus na vida dele. E eu acho que é o que eu e você temos que fazer, com que as pessoas vejam Deus na nossa vida. Irmãos, aqui eu sempre falo, não é um canal de pregação. Mas eu gosto de conversar com vocês usando a Bíblia como base. Porque eu gosto muito de ler a Bíblia. Hoje eu já não tenho mais aquela... eu não tenho mais condições de gravar muita coisa, né? Uma hora eu vou explicar para vocês porque o motivo desse esquecimento. Hoje eu já não consigo mais gravar tudo direitinho, mas eu faço questão de estar lendo aqui, sabe, para lembrar vocês capítulo, versículo, livro, para que vocês possam ir lá ler, meditar e ver, né, quão importante é a gente ler a palavra de Deus e aplicar na nossa vida. E eu tomo esse sonho de José como referência para a minha vida, né? O que José nos deixou de exemplo aqui, ele teve um sonho, Deus mostrou para ele. Deus mostrou para ele as pessoas se curvando diante dele, né? Deus não mostrou ele como escravo, Deus mostrou ele lá na frente, como vai chegar aqui, ele sendo como se fosse um chefe hoje, né? Como se fosse um comandante, como se fosse o governador hoje, né? Mas, antes de tudo isso, na época em que ele estava como escravo, ele fez tudo certinho. Ele nunca quis chegar e dizer, não, mas eu tive um sonho assim. E o meu sonho, né? Não, aqui no meu sonho não estava dizendo que eu ia ser um escravo. O meu sonho estava dizendo que eu ia ser como se fosse um comandante, não como escravo. Mas ele não questionou. A estadia dele na casa de Potifar, ele fez questão de mostrar para ele o Deus que ele servia, né? Ele fez questão de deixar em evidência o Deus que ele servia, e isso que eu acho muito bonito nesse jovem, né? E aqui no 6 diz assim, eu vou ler de novo do 5, aqui, 39:5. E desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. Coisa linda, né, irmão? Por amor a você, Deus pode abençoar a sua casa. Deus pode abençoar o lugar onde você trabalha. Deus pode abençoar até o bairro onde você mora, né? José, tudo que ele fazia, Deus abençoava e prosperava, né? Então, nós temos que deixar que as pessoas vejam em nós, ainda que você esteja aí nesse serviço, ou trabalhando, ou em lugar indesejável, né? Que você esteja num lugar que não seja bom para você, mas deixa que Deus esteja sempre em evidência na sua vida, né? Seja diferente, faça a diferença. E Potifar, tudo que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. José era tão
Potifar confiava tanto em José, né, que ele nada sabia daquela casa, né? Nada ele sabia. Então José cuidava de tudo, né? Como se fosse a casa dele. Ele mostrava ali, né, que ele realmente era um servo do Deus vivo. E Potifar se agradava, né? Potifar se agradava porque ele via Deus na vida de José. Nós sabemos que tudo isso tinha um propósito lá na frente. Nós sabemos aqui no versículo 7, conta que, né, que aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse, deita-te comigo. Então, mais uma vez, aquele moço mostrou que ele tinha maturidade e que ele realmente servia a Deus. Ele não trocou nada, né? Ele não trocou a sua salvação por nada, né? Ele fugiu. Ele fugiu do pecado. E é o que nós devemos fazer, irmãos. Muitas das vezes nós deixamos, né? Como falam na pregação. Muitas das vezes nós deixamos nossa casa em evidência, né? Nós queremos mostrar a nossa casa, nós queremos mostrar nosso filho, nós queremos mostrar que nós somos o melhor, né? E esquecemos de deixar Deus como aquele que nos orienta, né? Esquecemos de mostrar para as pessoas, esquecemos de fazer com que as pessoas vejam Deus na nossa vida, né? Que nós possamos nessa tarde deixar Deus como evidência na nossa vida, que as pessoas olhem para nós e faça como Potifar, veja Deus em evidência na nossa vida, né? Eu quero continuar, fazer um outro vídeo falando sobre esse assunto. E nessa tarde o que eu tenho para falar para você é que se o sonho foi de Deus, ele vai acontecer. Mas durante o caminho, durante esse tempo, até para esse sonho ser realizado, para que o seu sonho seja realizado, pode acontecer o que aconteceu com José, né? Eu não vou te dizer que você vai ser vendido como escravo, né? Mas para acontecer o que Deus tinha preparado para José lá na frente, para o sonho dele ser realizado, ele passou por tudo isso. José nunca desejou isso, mas era um sonho de Deus para a vida dele. Deus tinha um plano para a vida dele, né? E Deus mostrou esse sonho para ele. Por isso que quando eu falo que os sonhos de Deus são claros e são reais, esse sonho meio bagunçado, talvez sim, talvez não, eu não sei se era assim, eu não sei se era não, eu acho que era assim, não sei, eu não tenho certeza, mas um estava de um lado, o outro estava do outro, igual uma revelação que eu vi aí outro dia, que até hoje eu não consegui entender, revelação não, um sonho que esse irmão teve, que até hoje eu não consigo entender aquele sonho, né? Mas o irmão está contando aí na plataforma como se fosse um sonho de Deus, só que os sonhos de Deus são assim, são reais. Você passe por o que você passar, ele vai acontecer, né? José sonhou, sofreu, passou o que teve que passar, mas mostrando ali Deus na vida dele, que até mesmo um egípcio conseguia ver Deus na vida daquele hebreu, como ele chamava, né? Mas que realmente era um homem de Deus. Então faça isso. Coitadinha daquela irmã. Não, coitadinha não. Ali ela está passando por um processo. Mas na frente você vai ver a realização daquele sonho. Então não desista dos teus sonhos não, irmãos. Ainda que você tenha que passar por o que você passar. Se é de Deus, vai se cumprir. Se Deus colocou no seu coração, vai se cumprir. Era essa mensagem que eu tinha para você nessa tarde. Eu vou continuar nesse mesmo assunto no próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Continue sonhando. Está sofrendo por conta do sonho que Deus tem para você? Continue mostrando Deus na sua vida. E tenha certeza que tudo isso vai passar. E no final, tudo aquilo que você sonhou
vai ser realizada. Fiquem com Deus. Se gostou do vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, dê aquele joinha para fortalecer. Aperte ali no sininho onde fala que você vai receber todas as notificações para receber a notificação dos próximos vídeos. E, como eu já falei, até um próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.